Oi, piazada, tudo certo? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito legal. No começo ele parece um pouquinho difícil, apesar de vocês já conhecerem sobre o que se trata, mas não tão a fundo. Esse assunto é muito importante para expressar com mais clareza o que precisamos durante a nossa fala e dar o tom de voz correto para cada situação. Também ele serve para deixar a escrita mais coerente, ou seja, ligar as frases corretamente e dar sentido a elas. Alguém já sabe sobre o que eu estou falando? É sobre pontuação. O livro de vocês, módulo 1, na página 48, nos traz alguns dos sinais. Aspas, parênteses, ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Mas já que a gente está falando sobre isso, eu vou aproveitar e falar também sobre o ponto final e os dois pontos. Nenhum desses sinais é tão complexo como parece. Peguem o caderno de vocês, façam anotações importantes, anotem dúvidas, caso elas surjam. Eu vou tentar explicar com calma e de uma forma clara, tá bom? Primeiro, nós iremos aprender sobre o ponto final. Ele é a maior pausa do nosso tom de voz e entre frases. Ele determina que o que é dito ou escrito acaba ali, onde ele está. Por exemplo, eu sou feliz. O ponto final está ali para mostrar que terminei o que queria dizer. Minha frase está completa. Ele também é utilizado em abreviações, por exemplo, senhor, senhora, exemplo, enfim. Quando utilizamos essas abreviações oficiais da língua portuguesa, nós precisamos colocar o ponto final para indicar que não falaremos a palavra completa. Já o ponto de exclamação pode expressar susto, surpresa, ordem, euforia, indignação e várias outras emoções. Por exemplo, irei para Londres nas férias. Vamos juntos! Nesse exemplo, para demonstrar euforia e depois um convite, utilizei a exclamação para expressar meus sentimentos. E para a dúvida, qual sinal de pontuação nós utilizamos? Esse também tá fácil, né? A interrogação, que tem essa única função tão importante, fazer perguntas e demonstrar dúvida. Esse sinal é mais simples de lembrar, como na pergunta "que horas são?", onde demonstra o ponto de interrogação ao final da frase. Tá beleza até aqui, né, gente? Anotem tudo com atenção e carinho, tá? Vamos lá. Os parênteses, diferente dos outros três que vimos até agora, ele contém uma frase que não pertence exatamente ao que é falado ou escrito, mas ele tá ali para explicar, para fazer um comentário ou adicionar alguma informação. No exemplo, meu celular, da marca Apple, estragou na primeira semana de uso. Aqui, nós percebemos que a informação da marca Apple está entre parênteses. Mas essa informação não é obrigatória ou exatamente necessária para que toda essa minha frase faça sentido. Está ali só para complementar qual é a marca do meu celular. Os parênteses também são muito importantes para nos dar as possibilidades de gênero feminino ou masculino, plural ou singular, como em queridos ou queridas, alunos ou alunas, onde dentro dos parênteses indica que eu não estou falando apenas com os meninos, mas também com as meninas. Mais um uso desse sinal de pontuação é para colocar informações sobre autores, celebridades, políticos e várias outras figuras públicas, como quando falo sobre Ruth Rocha, uma escritora maravilhosa. Eu coloco lá, Ruth Rocha, São Paulo, 2 de março de 1931. Nesse caso, dentro do parênteses, eu estou indicando o local e a data de nascimento. Nós temos também o dois pontos. Dois pontos é um sinal de pontuação que pode servir para várias coisas. Ele dá uma breve pausa, uma pausa suave na nossa fala. O primeiro uso do dois pontos, eu acho que vocês lembram bem como é, ele antecede a fala de um personagem em alguma história. Ele vem antes que a fala desse personagem. Por exemplo, ouvindo passos no corredor, a menina gritou, "Mãe, é você?" Ele antecedeu a fala da menina, certo? O segundo uso é como se fosse o resultado de algo, quando eu falo assim, saí de casa e esqueci a janela aberta. Resultado, choveu e alagou a minha casa. Eu usei os dois pontos para indicar, para reforçar o que eu falei antes, certo?
E o terceiro uso que nós vamos ver é quando vem antes da citação, de uma citação. A gente chama de citação quando é algo que alguém falou. Por exemplo, bem que minha mãe sempre me diz, estude, senão você vai mal nas provas. Não fui eu que falei aquela frase, estude, senão você vai mal nas provas. Foi a minha mãe. Então, antes da fala dela, eu coloquei os 2 pontos indicando que é a fala de alguém. Certinho, essa também é fácil, né, gente? Tem outros usos que agora, nesse momento, a gente não vai ver, a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, certo? Quando nós vamos enumerar alguma coisa, nós também utilizamos os 2 pontos. Por exemplo, convidei para minha festa de aniversário Caetano, João, Joaquim, Júlia e Lucas. Eu enumerei, fiz uma enumeração. Então, eu utilizo os 2 pontos antes de fazer toda essa enumeração, antes de falar todas essas pessoas que vêm para a minha casa. Eu fiz um esqueminha para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa parte da pontuação. É como um mapa mental, sabe? A prof falou para vocês sobre o mapa mental. A gente organiza por tópicos, por funções, tudo bem certinho. Então, olhem aí no vídeo, vou pausar um minutinho, vocês podem prestar atenção, anotar no caderno se quiserem, fazer tudo bem bonitinho, tá bom? Depois a prof passa por arquivo PDF ou imagem para vocês deixarem guardadinho. Piazadinha, a prof pegou um quadrinho aqui para mostrar para vocês como é fácil essa parte de pontuação. Vejam, vamos ler ali a primeira frase. Estes dias em casa, de isolamento social, quase me matam de saudade dos alunos. Essa parte aqui, ó, está entre parênteses, de isolamento social. Lembram que eu falei que o que está entre parênteses não é uma parte obrigatória da frase? Ela está ali mais para adicionar uma informação? Vejam que se a gente retirar essa parte, aqui, eu não estou sem apagador no momento, se a gente retira essa parte, esses dias em casa quase me matam de saudade dos alunos. Ainda faz sentido a minha frase, certo? Bem facinho isso, né? A segunda frase. Ana entrou correndo em casa e disse para a mãe, eu não quero almoçar. Vejam, aqui a pontuação correta seria qual? Nós precisamos dos 2 pontos, do travessão indicando a fala e ponto final ou ponto de exclamação aqui. Eu indico o ponto de exclamação porque me dá a impressão que ela entrou em casa e gritou, eu não quero almoçar. Vejam, Ana entrou correndo em casa e disse para a mãe, opa, eu tenho a minha pausa, a minha breve pausa aqui, o travessão indicando a fala e o ponto de exclamação indicando um grito, uma voz alterada. Eu não quero almoçar. Facinho também, né? O próximo. Olhem como a falta de pontuação mexe com o sentido da frase. Vamos comer bolo. Será que é uma afirmação? Será que é uma pergunta? A gente não sabe. Vamos comer bolo? Opa! Aí vocês me respondem, vamos comer bolo? Sim ou não? Tô comendo muito bolo agora, nesse tempo, nesses dias. Meu Deus! Mas, se for algo que eu quero falar euforicamente, vamos comer bolo! Aí é um ponto de exclamação. Se eu quiser só contar que eu vou comer bolo, que eu tô meio sem graça, né? É só, vamos comer bolo. Ponto. Gente, é muito importante a pontuação. Muito importante para não mudar o sentido das nossas frases. Certinho? Galerinha, tudo certo por aqui? Hoje nós falamos sobre 5 sinais de pontuação. Foi tranquilinho, né? Ele é uma matéria um pouquinho mais fácil. Então, na próxima videoaula nós vamos ver sobre os outros 2 sinais que faltaram, que é o ponto e vírgula e aspas. Eu passei algumas atividades para vocês fixarem o conteúdo e deixarem as dúvidas surgirem, para que nós possamos ir muito bem nessa parte, certo? Acho que todo mundo vai bem,
não é um conteúdo tão extenso. É a página 49 da apostila, do módulo 1, que é bem tranquilinho de fazer. E vocês não precisam, gente, fazer para alcançar a perfeição, tá? Não é a perfeição que a gente pede, mas sim para vocês testarem no que vocês precisam melhorar e aprender cada vez mais. Eu desejo uma linda semana a todos, com muito estudo e muitas alegrias, beleza? Um abraço muito forte em cada um de vocês. Até a próxima!